encontros Covid-19 aqui, uma atividade promovida pelo CEAP Sindicato, o Sindicato dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e a FENASTC, que é a Federação das Entidades de Servidores de Tribunais de Contas do Brasil. Conosco hoje o professor Rony Teles da Silveira. O professor Rony é filósofo, professor associado da Universidade Federal do Sul da Bahia e pesquisador das relações entre filosofia e cultura latino-americana, em especial a cultura brasileira. E o bate-papo de hoje é exatamente sobre a cultura brasileira em tempos de pandemia. Vamos deixar aqui com a palavra o professor Rony. Sinta-se à vontade. A ideia é que o senhor fale por uns 45 minutos, em torno disso, e na sequência a gente abre para questionamentos do pessoal que está aqui na sala. Obrigado por ter aceito o convite, professor Rony. Seja bem-vindo. Com o senhor a palavra. Me permite, Josué, claro. Professor Rony, só para fazer uma provocação inicial para a gente partir, né? De onde surgiu esse convite para o Rony, né? Que dialoga com a nossa realidade aqui. Pela nossa função profissional, a gente sempre fica muito... as questões de fundo teóricas da nossa atividade estão muito baseadas nos valores assim, mais eurocêntricos, nos modelos da academia norte-americana. E a gente, por vezes, na nossa atividade, até encontra uma falta de aderência naquele nosso objeto de trabalho, né? E aí, por conta disso, a gente vai para um outro lado, né? Que é achar, bom, então o Brasil aqui não presta, essas coisas não funcionam, democracia não funciona, política pública não funciona, né? Ou então a gente vai para o outro lado, que é assim, não, isso aqui é uma coisa tão singular, esse país, né? Que tudo se justifica por ele mesmo, né? Então não adianta um raciocínio meio tautológico, né? O Brasil se explica por ele mesmo, mas ninguém explica o Brasil, né? E daí que surgiu o convite para ti, Rony, que tu oferece uma visão alternativa para isso, né? Então eu lanço essa primeira provocação, que é o que é esse olhar da cultura brasileira que tu trabalha e o que ele oferece em termos de como a gente pode enxergar os fenômenos da realidade brasileira. Por aí que eu começo provocando. Bom, eu agradeço pelo convite, aqui tentando contribuir com essa discussão sobre cultura brasileira. Bom, fiquem tranquilos que eu não usarei 40 minutos, 45, como o Josué afirmou. Fiquem tranquilos, será bem menos que isso. Bom, eu vou iniciar dando algumas informações, né? Eu vou pegar um pouco aí a questão que o Felipe apresenta, pelo seguinte, né? Até estava comentando com ele antes de começar a gravação, o trabalho digamos assim, de desenvolver uma filosofia brasileira, né? Ele tem os seus próprios desafios, né? Bom, qual é o desafio inicial? O desafio inicial é você lidar com uma espécie de repetição muito comum, uma repetição tradicional de crítica, né? Que repetição é essa, né? Bom, essa repetição é uma repetição tradicional no sentido de que ela é muito comum, né? Assim que as coisas começam a não funcionar muito bem no Brasil, seja em que aspecto for, nós já dispomos de conceitos e critérios de avaliação, né, para indicar o que está errado. Então, você tem uma série de leituras indicando que no Brasil falta alguma coisa, uma espécie de, eu chamaria de leitura defectiva, né? Quer dizer, é uma leitura que termina invariavelmente apontando quais são os nossos defeitos. Olha, nós sabemos que defeitos, né? A ideia de um defeito só faz sentido se você faz um julgamento a partir de um determinado tipo de critério, né? E que critérios são esses com os quais nós temos sistematicamente avaliado o Brasil
ao longo da história do trabalho intelectual por aqui, né? São critérios de natureza europeia. Bom, mas por que são critérios de natureza europeia? Digamos assim, eu vou chamar de matriz europeia, isso inclui, obviamente, o pensamento americano, que é uma civilização originária da Europa, né? Uma civilização, um país civilizado, colonizado por europeus. Bom, a questão é a seguinte, então, de onde vêm esses conceitos? Esses conceitos vêm de fora. Aí você vai dizer, bom, mas vem de fora por quê? Não vem de fora porque há um espírito imperialista nesses conceitos, não. Vem de fora porque nós, inclusive, nós intelectuais, nós filósofos, por exemplo, nós somos educados na filosofia europeia, né? Um aluno de filosofia hoje, eu vou citar mais a filosofia, que é a minha área de formação, né? O que nós estudamos? Nós começamos a estudar filosofia grega, né? Depois filosofia romana, depois nós vamos caminhando para a Europa, né? Filosofia inglesa, filosofia francesa, né? Filosofia alemã, né? Enfim, o que nós aprendemos, as ferramentas que nos são dadas, né? Durante esse processo de formação de um filósofo brasileiro, são ideias europeias, né? Aí você pode dizer, ué, mas e de onde nós tiraríamos ideias alternativas que não são essas? Ok, vamos dar isso como certo. Essas são as ideias disponíveis nos processos de formação. Só que nós transformamos essas ideias, ao longo da nossa vida intelectual, em critérios de avaliação. E comparamos o Brasil e a realidade brasileira, os processos políticos, os processos sociais, né, os processos pedagógicos, enfim, qualquer aspecto da vida brasileira, as manifestações culturais populares, nós tomamos esse material e submetemos ao crivo das nossas ideias europeias que nós obtivemos através da nossa formação intelectual. Isso gera uma espécie de distorção permanente, porque o resultado disso é sempre a indicação de um defeito, né? O que nos falta para termos, digamos assim, um país civilizado no Brasil? O que está errado aqui, né? Em geral, as nossas perguntas já partem desse tipo de pressuposto, né? O que está errado por aqui? Porque há algo errado por aqui. Bom, então, veja só, eu não sou contra esse tipo de crítica, nem acho que essa crítica ela é falsa. Não se trata disso. É uma questão prática. Esse tipo de crítica, ela é repetida incessantemente há séculos. E qual é o resultado dessa crítica? Nenhum. Essa crítica ela não gera absolutamente nenhum tipo de efeito para nós, né? De tal maneira que nós não podemos resolver problemas a partir desse tipo de crítica, né? Às vezes, os critérios são tão digamos, são tão alienígenas, são tão diferentes, são tão descolados da realidade brasileira, que a crítica sequer faz sentido. As pessoas que estão sendo criticadas, por exemplo, não entendem a crítica, né? Ou seja, a questão não é que nós não podemos ser críticos, a questão é que, né, a comparação de ideias tão diferentes, né, ideias tão diferentes daquela realidade que nós vivemos no dia a dia, daquilo que é a prática cotidiana da maioria da população brasileira. Não estou dizendo não estou me referindo àquilo que é a prática no ambiente intelectual, né, em ambientes da elite brasileira, não. Aquilo que é a prática da maioria da população brasileira, que as pessoas vivem, as manifestações culturais cotidianas, anuais, que se repetem, né? Enfim. Então, a questão de, digamos assim, evitar a crítica nesse sentido, né? Pode parecer estranho, mas é isso mesmo, né? Evitar a crítica nesse sentido é evitar uma espécie de exercício intelectual que não gera resultados. Por que não gera resultados? Em função da distância cultural existente entre os critérios que nós usamos, em função da nossa formação, né? Eu não estou me referindo aqui a críticas de estrangeiros sobre o Brasil, estou me referindo a críticas que nós fazemos. Se você pega intelectuais brasileiros importantes e vai estudar, você vai verificar que a maioria das críticas são feitas a partir de pressupostos, né, de como funciona uma república do mundo europeu, porque, né, as teorias políticas que nós temos usado são europeias, né, ou fundamentações filosóficas europeias, de matriz europeia, ou sociológicas, ou antropológicas, o que seja, né?
Bom, então qual é o problema dessa crítica? Não é essa, eu não vejo nenhum erro nessa crítica, nenhuma contradição nessa crítica. Eu só acho que a crítica ela digamos assim, ela não gera resultados em função da distância cultural. Então ela é ineficaz, né? O problema da crítica é que ela tem se mostrado ineficaz, né? Então não se trata aqui de erros teóricos de avaliação do Brasil, não se trata de erros teóricos, se trata de que esse tipo de comportamento, esse tipo de crítica, ela não leva a parte alguma, né? Ela não nos ajuda a compreender melhor o país e ela não nos ajuda a resolver os problemas que nós temos, né? Se é que temos problemas, né? Enfim. Bom, então vamos pensar o seguinte, nós estamos evitando um primeiro problema, que é a distância, a enorme distância existente entre os nossos preconceitos, os nossos juízos de valor, né? Os conceitos que nós aprendemos nos nossos processos de formação e a realidade brasileira. Ok, essa crítica não gera resultados. Esse é um extremo que nós deveríamos evitar ao tentar interpretar a realidade brasileira. O Felipe mencionou o outro extremo. Qual é o outro extremo? Bom, vamos adotar, então, as ideias vigentes no próprio país, né? Bom, mas como assim? Você adota critério de uma realidade para avaliar essa realidade. O resultado é zero, porque, obviamente, você está cometendo uma tautologia, né? Aqueles critérios que existem numa determinada realidade usados para avaliá-la. Significa, traduzindo, que tudo no Brasil é lindo, tudo é maravilhoso, não temos nenhum problema e está tudo resolvido, né? Bom, isso também não parece muito interessante, nem parece nos ajudar a resolver qualquer que seja, aliás, não nos ajudaria sequer a identificar problemas, porque não há problemas nesse ambiente, né? Bom, então, claro, para quem quer interpretar o Brasil, evitando a crítica ineficaz e a tautologia que acha que tudo é divino, tudo é maravilhoso no Brasil, o caminho é muito estreito. Então, esse é um primeiro desafio, né? Esse é um primeiro desafio que a gente precisa enfrentar. Eu me referia, me lembro que eu me deparei com esse problema, publiquei um livro chamado Apresentação do Brasil, não estou aqui fazendo propaganda indevida, ele está disponível para download gratuito no site da editora FI, né? Quem quiser depois, a gente talvez tenha como deixar aqui o link, ou se procurar na editora FI, série Filosofia Brasileira e Latino-Americana, está lá o livro para download gratuito. Então, eu tento resolver essa dificuldade apontando uma espécie de, olha, temos que caminhar no fio de uma navalha, né? Você precisa evitar. A política, ela supõe o distanciamento, né? A gente fala em distanciamento crítico, né? Você assume determinados conceitos e se distancia de uma realidade para enxergá-la melhor. Nesse caso, nós precisaríamos fazer um exercício de compreensão, um exercício afetivo de se aproximar da realidade brasileira. Caminhar nesse fio dessa navalha, né? Mas de qualquer maneira são dois extremos que me parecem não levar a lugar nenhum, né? A crítica que se repete incessantemente, apontando os nossos defeitos, né? Não somos completamente cristãos, não somos completamente ocidentais, mas deveríamos ser. Não somos cristãos, mas deveríamos ser, né? Enfim, não somos algo, mas deveríamos ser, né? E o outro dizer, olha, não há problema, é assim mesmo, esse país é assim mesmo. Também acho que não, é óbvio que o país pode ser diferente, é uma cultura, né? Ela é flexível, né? E ela pode ser alterada, claro, né? Mas ela pode, digamos assim, vamos pensar que, para dar um exemplo conhecido, né? A cultura funciona mais ou menos como aço, né? O aço tem uma resistência, não é cera, né? A cultura não é de cera, ela é de aço, mas ela pode ser moldada, ela pode ser alterada, né?
não é flexível, né? Não sou eu que vou propor dizer, sigam-me, população brasileira, que nós seremos diferentes, como uma espécie de profeta que vai mudar a realidade brasileira, eu ou qualquer outro. Isso é proposta de gente maluca, né? Que não entende o funcionamento de uma cultura, né? Mas também isso não significa que a cultura é imutável. Ela não é mutável, ela tem a sua própria flexibilidade, né? Ela é dúctil como o aço, né? É dura, é resistente, mas ela pode ser alterada. Então, eu acho que essa compreensão nos permite evitar dois extremos, pelo menos é isso que eu tenho tentado fazer, né? Evitar esses dois extremos, né? Um, de dar a cultura como algo estabelecido, pétreo e acabado, algo substantivo que não se altera. Isso não parece ser verdadeiro. E evitar também o extremo oposto, de que ela ela é extremamente maleável, né? E a gente acaba virando uma espécie de pensadores moralistas, né? Que ficam dizendo para as pessoas, cujo trabalho reside em dizer para as pessoas como elas devem ser, né? Como elas devem ser. Quer dizer, você pensa que a cultura é absolutamente maleável e que basta uma pessoa esclarecida, uma pessoa bem intencionada, né, tendo direito à voz e podendo ter um púlpito para pregar e para convencer as pessoas, tudo vai se alterar no Brasil. Não, né, as coisas não vão se alterar assim, e também as coisas não são imutáveis, né, a cultura é mutável. Então, em suma, né, para resumir um pouco, a questão toda é muito... Tem aí um meio do caminho, acho difícil, não estou dizendo que é fácil, né? E que você pode interpretar e ser crítico com relação ao Brasil, mas uma crítica que seja pertinente, né? Eu uso muito esse termo, uma crítica pertinente. Por que pertinente? Uma crítica que possa ser assimilada em alguma medida, né? Que as pessoas possam compreender o que você está dizendo e que isso seja viável, né? Dentro dessa flexibilidade que a cultura possui, né? Então, o que eu tenho tentado fazer é um trabalho intelectual que seja pertinente para o Brasil, né? Que eu acho um desafio enorme, porque nós estamos habituados no meio acadêmico brasileiro, primeiro, a não olhar para o Brasil, né? Depois, quando nós olhamos para o Brasil, não abrimos mão da nossa maneira tradicional de praticar filosofia, o que redunda, de novo, numa diferença astronômica, né? Porque você está usando referencial teórico, conceitos interpretativos que não produzem nada que seja pertinente. Nada que seja pertinente. Depois nós podemos entrar em algum exemplo, talvez, mais concreto, se isso não ficou claro, né? Mas eu acho que esse é um primeiro desafio, né? É gerar um tipo de interpretação, um tipo de atividade intelectual que seja pertinente para a cultura brasileira e não pertinente apenas para o meio acadêmico, né? Porque o meio acadêmico ele é muito absorvente, né? Você pode passar anos estudando autores, publicando estudos sobre autores, pelo menos no Brasil, né? E eu entendo que isso sequer é filosofia ainda, isso é uma preparação para a filosofia, né? É como se você passasse anos e anos, né? Preparando as ferramentas para pensar alguma coisa, mas o que você faz é pensar as ferramentas, preparar as ferramentas, né? Amolar a faca, dar brilho na faca, mas você não corta sequer uma laranja com a faca, né? Então, nós precisamos, eu acho que, para mim, aí, claro, entra uma questão de compreensão do que é o trabalho filosófico, uma das coisas básicas que nós aprendemos quando estudamos filosofia é que filosofia serve para pensar a realidade que nos cerca. Bom, a realidade que nos cerca, no caso de nós brasileiros, é o Brasil. Então, não há nenhum motivo para nós ficarmos contornando o Brasil, não. Ainda não estamos prontos, né? Não temos maturidade. O que seria a filosofia brasileira? Esse tipo de coisa é protelação, né? Assim, você sabe o que é filosofia brasileira, né? É pensar aquilo, a realidade que te cerca. E você que é filósofo, você que é intelectual, você que tem uma formação qualquer, você está habilitado para isso, né? Pense o mundo que o cerca, é para isso que nós estudamos, né? Todos nós, não só os filósofos, né? Para pensar o mundo que nos cerca. Bom, Felipe, não sei se... eu acho que o primeiro grande desafio talvez seja isso, né? Quer dizer, evitar pontos de vista, repito, que eu não vejo dificuldades teóricas, e não se trata disso, né? Dificuldades teóricas. Se trata de formas de pensar que já demonstraram que não levam a parte alguma. Bom, é um direito de cada um seguir insistindo, né? Se acha que tem esperança. Eu, pela minha experiência, a minha barba já está branca, não é uma experiência tão pequena assim.
tenho constatado o seguinte: essa crítica aqui, né, que desconsidera a enorme distância cultural existente entre o Brasil e as categorias tradicionais da filosofia, ela não leva a parte alguma, né? Ela leva à repetição daquilo. Olha, somos um povo avesso ao progresso, né? Não temos disciplina, e seria bom ter disciplina, e o progresso é bom. Não conseguimos nos modernizar, e a modernidade é boa. Quer mais? Enfim, Legal. esse tipo de consideração não leva a parte alguma, me parece, né? E o extremo oposto, claro, que é o enaltecimento da peculiaridade do Brasil, como o Brasil é lindo, como o nosso modo de ser é lindo e maravilhoso, também não nos coloca em condições de muita coisa, né? Festejamos o que somos, o que é uma característica bastante brasileira, né? Festejamos o que somos. Não, é só isso. Agora, professor Rony, como é que é a gente pensar essa abordagem da cultura que você busca para compreender esse contexto que a gente está da Covid-19? Em vários aspectos, assim, vamos trazer alguns aspectos mais exemplificativos. Assim, né? A gente tem, por exemplo, hoje um grande abalo. Assim, parece que o Brasil era uma democracia maravilhosa e daqui a pouco chegou um ser no poder e tornou esse país completamente antidemocrático, né? Eliminou o paraíso da democracia que aqui existia antes, né? E as pessoas não se implicam nesse processo, né? Elas parece que passam pela experiência que o país tem, não se implicando nela, né? Então é o sujeito que daqui a pouco não bota a máscara, vai lá para um ambiente de aglomeração, mas chega em casa, olha a TV e xinga o Bolsonaro porque ele não está usando máscara, né? Uhum. Como é que a gente explica essa parece que característica, né? Aparentemente uma característica de não se implicar naquele processo em que está inserido, né? Queria explorar um pouco essa questão, senhor. Bom, primeiro eu queria dizer umas palavras sobre os termos que você usou antes, a questão da democracia, né? Bom, claro que isso sempre temos margem para interpretação, né? Não me parece que o Brasil tenha sido democrático. Nós temos instituições democráticas, né? Mas é uma coisa curiosa, porque na verdade nós não temos sentimentos democráticos. Nós não somos, embora nós sejamos, como diz um famoso autor brasileiro, cordiais, nós não somos um povo marcado pela tolerância, né? Nós não temos essa característica básica, essa virtude democrática básica, que é se colocar no lugar dos outros, né? Então, claro, você tem instituições democráticas no Brasil. Nos últimos 30 anos, nós vivemos um regime político democrático, isso é inegável. Nós temos, digamos assim, essa democracia formal, essa democracia dos partidos, de eleições livres, né? Ela é acompanhada de um sentimento de cidadania pleno, maduro, né? Não é acompanhado, né? Então, efetivamente, nós temos uma democracia formal, né? E, claro, uma democracia formal, uma democracia frágil. Você vê agora o que está acontecendo. Por exemplo, a Polícia Federal pode ser, isso está demonstrado pelo governo Bolsonaro, pode ser rapidamente aparelhada. Qual é a resistência interna que a corporação chamada Polícia Federal consegue antepor ao seu aparelhamento político? Bom, eu não tenho visto nada, não vi ainda ninguém se manifestar da própria Polícia Federal se manifestar contra, né? Não tenho visto manifestações assim, e tem sido aparelhada, né? A Procuradoria-Geral da República, quer dizer, os próprios processos de escolha, inclusive as universidades, né? Você vê a condição que o governo tem de intervir dentro de universidade. No Ceará, a Universidade Federal do Ceará tem um reitor que teve 7% dos votos, né? Mas foi na lista tríplice e Bolsonaro o indicou. Quer dizer, o poder de intervenção do Poder Executivo, né, demonstra claramente que a democracia é fragilíssima, né? Veja só, uma universidade, do ponto de vista político, ela significa muito pouco, né? Quer dizer, o Poder Executivo consegue interferir lá dentro de uma universidade na nomeação do seu gestor. Quer dizer, é um poder enorme, né? Nós vivemos, na verdade, você tem aí uma espécie de aparência institucional democrática, mas o mecanismo da intervenção, né? Não vou dizer ditatorial, porque seria
prematuro e inadequado, mas o poder de intervenção do poder executivo nas instituições é enorme, em função da nossa imaturidade democrática, né? Agora, então, a primeira questão é essa. Então, eu não vejo assim nenhuma súbita passagem, né, de uma vida democrática para essa situação que nós vivemos agora de aparelhamento político do Estado brasileiro, né, de uma ação semiditatorial, né, que eu acho que é talvez a palavra mais adequada, semiditatorial. Nós vivemos uma espécie de semiditadura, porque as instituições que estão resistindo, elas precisam, inclusive, resistir, né? Senão elas deixam de existir, que elas estão sendo ameaçadas, né? Então, primeiro, eu não vejo uma transição súbita aí de democracia para uma situação de deterioração da democracia. A democracia no Brasil nunca foi sólida, e acho que ela nunca foi sólida por digamos assim, fragilidade desse sentimento democrático, dessas virtudes democráticas que as pessoas têm ou não têm. No caso do Brasil, eu acho que não tem. Então, claro, você sempre vai ter uma democracia formal nessa condição cultural, né? A cidadania é frágil, né? As pessoas não se julgam dotadas de direitos, elas não reclamam de questões de consumo. Eu estou dando exemplos cotidianos, né? Reclamam um pouco de relações de consumo, reclamam um pouco, né, de como o poder é exercido nas suas localidades. Nós estamos falando aqui do poder executivo do governo federal. A prática política no interior do Brasil, nas pequenas cidades, é terrível, né? É terrível. A corrupção é endêmica, né? Não há como subitamente uma prefeitura funcionar de maneira democrática num ambiente totalmente pervertido das relações políticas como existe no Brasil, tomando como critério as relações políticas tradicionais que nós entendemos como, né, a transparência, né, a visibilidade pública, o compromisso com o bem comum, enfim. Agora, essa questão que você cita dessa incoerência, né, do brasileiro, né, que reclama que o presidente não usa máscara, mas ele também não usa, né? Olha, Felipe, é uma coisa fascinante, né? Porque olha só, agora durante o mês de maio, né, tivemos a comemoração do Dia das Mães. Eu conheço pequenas localidades no interior do Brasil que as pessoas, como fazem todos os anos, né, colocaram a mesa na rua, as suas mesas, né, e fizeram uma grande festa do Dia das Mães na rua. Todo mundo, que é uma vida comunitária, que as pessoas prezam e que não cederam diante da pandemia, né? Aí eu acho que tem um problema muito interessante de interpretação do Brasil, né? Que eu vou poder, digamos assim, tentar esclarecer esse comportamento que você diria, poxa, mas isso é irracional. Ele não é irracional, ele é racional considerando outras coisas, né? Olha só, fundamentalmente o que é típico do brasileiro e que é diferente, por exemplo, de qualquer cultura europeia, é uma certa indisposição para se submeter, né? Eu até digo que no Brasil há indivíduos, mas não há sujeitos. Por que não há sujeitos? Porque o sujeito é aquele que se submete, né? Num regime democrático maduro, as pessoas se submetem a quê? Às regras do jogo. Todo mundo conhece as leis, todo mundo obedece às leis, porque as leis dão proteção para as pessoas, né? Por que o brasileiro não respeita a lei em geral? Ou respeita quando é conveniente e desrespeita quando é conveniente? Porque ele não se subordina. É uma espécie de indisposição cultural para qualquer tipo de subordinação, né? Inclusive, digamos assim, inclusive a subordinação com relação a um conhecimento que nós consideramos, em geral, superior, o conhecimento científico, né? Então, reconhecer a autoridade da ciência, vamos pensar o seguinte, o que uma pessoa racional, nesse momento, faria? Bom, consulta os especialistas, os cientistas, o que os especialistas, os cientistas estão indicando? Quarentena, no máximo possível, reduz o contato, cancele as festas familiares, cancele as festas comunitárias, né? Bom, para fazer isso, você tem que reconhecer que, acima da sua opinião, há uma instância epistemológica que vale mais. A ciência, a palavra da ciência tem um valor superior, porque ela é produzida com uma metodologia específica ou por uma comunidade
que se autovigia, uns criticam os outros, e isso é melhor do que só a minha opinião. Enfim, você precisa reconhecer uma autoridade, né, num grau diferente da mera opinião. Bom, mas quando você reconhece isso, você deve reconhecer que você, né, não está dotado do conhecimento e da capacidade para julgar por si mesmo. Você precisa do auxílio dos outros. É uma maneira de se subordinar a uma verdade superior. Como eu acho que o brasileiro tem essa aversão a se subordinar, faz muito sentido, né, não levar a sério as orientações da ciência. Né? Você pode dizer, poxa, mas isso é irracional. Não, mas não é racional. A racionalidade é outra. A racionalidade é preservar a minha capacidade de julgar por mim mesmo. Né? Não me subordinar à opinião dos cientistas. Né? Então, claro, o Bolsonaro uma hora fala no cloroquina, ou não há tantas mortes, agora o Ministério resolveu o problema manipulando os números, que é uma maneira tradicional no Brasil de resolver problemas. Vou só lembrar um evento para vocês da década de 90. No governo Fernando Henrique Cardoso, a solução para a deficiência das doações de órgãos no Brasil, para o baixo número de órgãos doados que o presidente Fernando Henrique propôs, foi uma medida provisória que ele decretava o seguinte, né? Ele decretava que todo mundo automaticamente era doador, a menos que se manifestasse a vontade contrária, que é um absurdo jurídico. Quer dizer, o Estado brasileiro, com essa medida provisória, se apoderou dos corpos das pessoas. Olha só a estratégia, né? Uma estratégia ditatorial a nível de stalinista, uma coisa louca, né? O governo brasileiro, o Estado, se apoderou dos corpos das pessoas. Disse, agora a posse do corpo de todas as pessoas é minha. Quem quiser o seu corpo que se manifeste contrário. Quer dizer, é um negócio, um absurdo jurídico, né? Que sequer a gente tem notícia nas piores ditaduras do mundo. Né? Isso foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso, que não é um governo reconhecido por ser ditatorial, né? Foi eleito democraticamente, uma pessoa que tem uma trajetória acadêmica respeitável no Brasil, que é um democrata, se manifesta até hoje contra algumas posturas exageradas do governo atual, enfim. Né? Mas esse padrão de solução, digamos assim, mágica, né? Ele é típico do Brasil. Né? Você cria um decreto, né? Agora, hoje, o governo Bolsonaro repete a estratégia. Qual é a estratégia? Vamos manipular os números. Né? Não morrem mais 1.300 pessoas, só morreram 600. Bom, você desvirtua as estatísticas, né? Enfim. Né? Mas eu acho assim, ó, fundamentalmente, essa racionalidade do brasileiro, né, de não se comprometer, tem esse fundo existencial, não é, que é manter-se na posse da verdade, manter-se na posse das coisas que têm valor. Né? O que tem valor está em mim, não é, digamos assim, não é a ciência que vai me dizer o que é certo e o que é errado, não é uma autoridade que vai me dizer o que é certo e o que é errado. Não se trata de um conflito, se trata de uma maneira clássica no Brasil, respeitar sem respeitar, levar em consideração, mas não obedecer. Né? Tinha um velho ditado colonial, né, que recebeu os gestores do Brasil colonial recebiam uma ordem e diziam, bom, como é que é? Cumpre-se, mas não se obedece. Uma coisa assim, né? Quer dizer, que a legislação fique no mundo fantasioso, mas nós não vamos cumprir isso aqui, não vamos obedecer isso, não. Cumpra-se a lei, mas não se obedece. Né? Enfim, é uma estratégia, digamos assim, eu digo, né, não me recordo onde, mas que essa é uma coisa tipicamente brasileira, que esse gingado que nós, né, entendemos que é uma virtude, esse gingado é para evitar a resistência do ar. Né? Você não se opõe abertamente, você deixa de lado, que passe aqui, que passe por ali, mas não me atinja. Né? Que, na verdade, o movimento todo é de defesa de si mesmo, da sua capacidade de dizer o que é verdadeiro, o que é falso, da sua capacidade de saber o que tem valor e o que não tem, portanto, uma capacidade de não se submeter, né? De não se submeter sem ser um revolucionário, nada disso, não tem a ver com enfrentamento, não tem a ver com enfrentamento da realidade, né? Tem a ver com, como diz o samba do Noel Rosa, né? Remar a favor da maré. Né? Você rema quando a maré está... Você não rema contra. Quer dizer,
na verdade, esse comportamento que nós, de um ponto de vista racional, tradicional, entendemos que é incoerente, né? Você exige máscara do presidente, mas você não usa, né? Ou você bota máscara, mas você vai na festa da comunidade, ou você vai na festa de aniversário do seu sobrinho. Essa incoerência, ela só aparece quando você toma os critérios de racionalidade em abstrato. Quer dizer, a ciência está dizendo que nós devemos nos comportar de determinada maneira. Então, nós devemos nos comportar desta maneira sempre, em todas as circunstâncias. Essa ideia de dar uma integridade, aquilo que nós chamamos de caráter, que é típico do sujeito moderno, é típico do homem europeu, ele é íntegro. Íntegro por quê? Porque ele dá uma unidade a si mesmo, né? Ele se toma como uma espécie de homem em construção. E ele, digamos assim, a sua própria vontade assume esse papel de dar-se uma unidade. No Brasil, nós não temos isso, né? Então, no Brasil, a estrutura é sempre de justaposição de elementos diferentes, mas não de unidade, não de coerência interna, né? De fechar o círculo dentro de uma espécie de unidade harmônica em que todas as partes, sejam as minhas ideias, o meu comportamento, exprimam os mesmos princípios, né? Então, no Brasil, por exemplo, a pessoa é religiosa, certo? Qual é a sua religião? Isso é típico do Brasil, né? Eu sou católico, mas às vezes vou no candomblé. Por se acaso aconteça alguma coisa, estou me garantindo. Quer dizer, esse compromisso múltiplo, quando você pega a personalidade na sua totalidade, você nota que isso é uma incoerência, porque os dogmas dessas religiões são incompatíveis, né? Na política é a mesma coisa, né? As pessoas votavam, me lembro, né? São eleitores do PT, mas votavam no Maluf quando o Maluf era candidato, né? Então, quer dizer, um político paulista declaradamente de direita. As pessoas não têm essa noção de coerência e não se submetem a isso. Por quê? Porque a ideia da integridade, do caráter, exige subordinação. Exige você escolher uma ideia, avaliar uma ideia e dizer, não, esta é uma ideia que vale a pena seguir. Então, todo o meu comportamento, todas as minhas ideias, todo o meu ser vai ser guiado exclusivamente por essas ideias. O brasileiro não gosta disso. Pelo contrário, né? Ele é avesso a esse tipo de movimento. Né? Ele entende isso como uma espécie de perda da sua própria autonomia, de julgar em cada caso, né? De saber o que é valor, o que tem valor para ele naquele momento, o que não tem. Então, eu acho que essa incoerência, ela, na verdade, tem uma lógica, né? A lógica é preservar a sua própria capacidade de não se submeter a autoridades externas, né? Eu acho que é por aí a questão. Ele é inconsequente? Sim, ele é inconsequente, mas a inconsequência tem uma lógica. É isso que eu gostaria de chamar a atenção, né? O brasileiro, tipicamente, ele é inconsequente, mas eu evitaria essa conotação moralista de que isso é ruim, né? Isso tem uma lógica. Isso tem uma lógica. Eu acho que é essa aproximação que nós precisamos começar a fazer. Qual é a lógica interna do modo como os brasileiros pensam e agem, né? Isso tem uma lógica. De um ponto de vista tradicional, requerer um comportamento de outro e não fazer é incoerente, né? Do lado da lógica do brasileiro é muito conveniente. Você reclama que o presidente não faz o que deveria fazer, né? Então você tem um culpado, você indica o culpado, mas você também não faz, porque você preserva a sua capacidade de fazer o que você quiser, a sua livre